Tudo jóia, pessoal? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio iônico em meio neutro, ácido e básico. E a gente vai começar essa aula falando sobre a constante de equilíbrio da água. O que seria o kW? É a constante da autoionização da água, pessoal. Como assim autoionização da água? Bom, a água, pessoal, ela também apresenta um equilíbrio natural. Como vocês podem ver aqui na animação, os íons H+, e OH- o tempo todo estão se convertendo em H2O, assim como a água está se convertendo em H+, e OH-, tá joia? Se a gente fosse escrever a constante de equilíbrio aqui, produto sobre reagente, é importante a gente lembrar que nas constantes de equilíbrio, sólidos e líquidos não entram, né? Então, eu não poderia colocar esse reagente aqui no denominador. Então, a constante de equilíbrio da água acaba sendo apenas um produto. Kw é a concentração molar de H+, vezes a concentração molar de OH-. Existe um valor numérico que é muito importante a gente memorizar. A temperatura de 25 graus, essa constante de equilíbrio, ela corresponde a 1 vezes 10 a menos 14. Esse valor é importantíssimo, tá joia, pessoal? Então, pessoal, olha só. Através dessa tabelinha, nós vamos fazer uma análise, tanto do meio neutro, como ácido e como básico. Vamos começar com o meio neutro. A gente sabe que em um meio neutro, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, correto? E como esse valor aqui ele é constante nessa temperatura, os valores numéricos que estão aqui têm de ser iguais. Então vamos pensar, qual o valor que multiplicado por ele mesmo resulta em 10 a menos 14? Potenciação, né? Eu teria que somar os expoentes para uma mesma base. Então a gente pode afirmar que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 7, assim como a concentração de OH- é 10 a menos 7. Tudo bem? Agora, um meio ácido. Em um meio ácido, acontece que a concentração de H+ supera a concentração de OH-, não é verdade? Consequentemente, se a gente for falar de um valor numérico, a concentração de H+ vai ser maior que 10 a menos 7, assim como a concentração de OH- será menor que 10 a menos 7. Tudo bem? Analisando agora o meio básico. O que acontece no meio básico? Tem o excesso de oxidrilas ou hidroxilas. Então a concentração de OH- tende a ser maior que a concentração de H+. Isso faz com que, numericamente, a concentração de H+ seja menor que 10 a menos 7 e a concentração de OH- seja maior que 10 a menos 7. Lembrando, pessoal, que tudo está em função desse 10 a menos 14. Então, os valores multiplicados aqui sempre tende a resultar em 10 a menos 14. Então, se eu aumento o H+, obviamente eu diminuo o OH-. Tudo bem? Vejamos através de um exercício como isso pode ser aplicado. Bom, então nós temos aqui que o exercício diz que diluiu-se 10 ml de solução ácido clorídrico 0,1 molar a um volume de 1000 ml. Considere a ionização do ácido como sendo 90% e calcule a concentração molar de íons OH- na solução diluída, a 25 graus. Olha só, né, pessoal? Ele te dá uma solução ácida e pede a concentração de OH-. Isso é possível. Bom, primeiramente a gente tem que verificar essa diluição, né? Então, voltando um pouquinho lá para soluções. Equação da diluição, C1V1 é igual a C2V2, né? Que é o inicial e o final. E façamos aqui a substituição. Então, concentração inicial 0,1 molar, correto? Volume inicial, ele me deu como sendo 10 ml, então eu vou substituir. A concentração final eu vou descobrir, porque eu não sei. E o volume final é de 1000 ml. Eu vou manter as unidades, por quê? Porque aqui ele também está em ml, certo? O que eu posso fazer agora? Eu vou cancelar as unidades e vou descobrir a molaridade, tudo bem? Cuidado, tá, gente, que ele falou que essa ionização é de 90%. Eu ainda não vou mexer com essa ionização, com esse 90%, vou deixar aqui, mas a gente não pode desconsiderar. Seguindo, como eu quero chegar na concentração de OH- e eu estou a 25 graus, eu posso utilizar o kW. Então, eu vou primeiramente isolar aqui a concentração de H+, tudo bem? E eu sei que ela vale M-alfa.
Agora, através do KW, eu posso isolar o OH-, ou simplesmente já substituir aqui a equação do H+, que a gente elaborou, para no final chegar na resposta. Então, olha lá, ficou KW, é M-alfa vezes OH-, correto? Vamos isolar o OH-, e aí a gente faz a substituição. O KW é 1 vezes 10 a menos 14, a molaridade a gente descobriu como sendo 10 a menos 3, e o nosso alfa é 90%, que não pode colocar como 90, né, pessoal? Tem que dividir por 100, então 0,9. Chegamos aí na concentração de OH-. Beleza, galerinha? Obrigado, um abraço, até a próxima.